Fala galera, então estou na área para falar sobre a SanDisk. Isso mesmo, SanDisk. Eu sei que a maioria talvez não conheça esta empresa e não só ela, né? Essa cadeia de empresas que está envolvida na questão de semicondutores que cai muito forte e não só ela, a bolsa sul-coreana também cai muito forte, envolvendo previsões ruins de balanço, tá? Da Micron, e tudo isso você vai entender neste vídeo, as notícias, as movimentações e a projeção e até mesmo a ansiedade do mercado para saber o resultado da Micron, que vai vir amanhã, no caso hoje, este vídeo, dia 24 de junho, vai fazer com que o mercado talvez veja uma possível bolha pela frente. Então, antes da gente ver tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações interessantes sobre o mercado. Como vocês já podem ver, está aqui o gráfico na tela da CNDK, que é a SanDisk Corporation aqui na Nasdaq, mas a gente vai tentar entender o todo, porque nem todo mundo está familiarizado com esta empresa e com o setor de semicondutores envolvido ali na Coreia do Sul. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Na notícia vinculada, tá? Aqui da Invest. Então, por que aquela pergunta básica de todos os vídeos que vocês já conhecem? Por que as ações da SanDisk estão caindo hoje? Aqui envolve uma galera, tá? Só por ponto de curiosidade, aqui envolve a MU, como a gente pode ver, a queda foi de quase 14%. Tem a MU, a XSky e aqui a numeração delas, tá? Na Coreia do Sul, eles têm numerações assim, tá? As empresas não são ticker que nem a gente está acostumado, tanto nos Estados Unidos aqui no Brasil. Só um ponto de curiosidade, só por isso já tem que deixar o like. Deixa o like aí. As ações da SanDisk caíram quase 7% no pré-mercado, à medida que o colapso, presta atenção, foca aqui, o colapso histórico nas ações de chip de memória da Coreia do Sul se propagou pelos mercados globais. Talvez seja isso uma explicação dos mercados globais envolvidos com esse setor de tecnologia, tanto dia 22 de junho, tanto dia 23, que é onde eu estou gravando esse vídeo, e para o dia 24, onde vai estar esse vídeo. Então, provavelmente também a gente vai ter esse movimento e nós vamos ver aqui que vamos ter o balanço da Micron, arrastando para baixo todo o setor americano de armazenamento e memória antes da abertura de pregão. As ações sul-coreanas acionaram circuit break no dia 23 de junho, hoje, após o futuro do KOSP 2000 despencar em 5%, marcando a segunda ocorrência deste tipo no mês. A SK e a Samsung, no epicentro da turbulência, chegaram a cair mais de 12%. A derrocada coreana foi impulsionada por uma combinação de fatores. As líderes do mercado, Samsung e SK, sofreram quedas expressivas alimentadas por preocupação com a competitividade e inteligência artificial, após a saída das lideranças no Google. Enquanto o escrutínio regulatório sobre o uso excessivo de alavancagem em produtos financeiros ligados ao setor de semicondutores catalisou uma onda de vendas em pânico. Pergunta: talvez seja uma prévia do que dizem que podem acontecer? Não sabemos. Veremos lá na frente. Mas aí eu acho que isso aqui, ó, essa é a grande coisa aqui, ó, produtos financeiros e alavancagem em produtos financeiros é a palavra-chave aqui, tá? O sentimento do mercado também estava fragilizado às vésperas do resultado da Micron. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? Previsto para dia 24 de junho. No caso, hoje esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado dia 23, mas para vocês é 24. Com investidores atentos a qualquer sinal de enfraquecimento da demanda que pudesse indicar um pico médio de prazo para o setor de tecnologia. O contágio do vírus se espalhou rapidamente para os papéis de memórias ligadas nos Estados Unidos. Uma nota da Morgan Stanley, intitulada TIS Change That Matters, também circulou nas horas anteriores à abertura, reforçando o debate sobre a valuation extrema da SanDisk, após a ação acumular uma alta aproximadamente de 4.800 no último ano. Óbvio que quem botou 4.800 no último ano, com 12%, 14% de queda, não está assustado.
Nos níveis dos índices, a queda reflete uma liquidação estrutural de posições compradas alavancadas, impulsionadas por correções nos valuation de empresas de tecnologias ligadas à IA, pela volatilidade no setor americano de semicondutores e pela incerteza regulatória local. O mercado americano, mais amplo, apresentou desempenho misto, mas os índices com maior peso de tecnologia sentiram mais a pressão, com a Nasdaq recuando 1,3, enquanto o Dow Jones avançou marginalmente. A preocupação mais ampla diz a respeito ao que a liquidação sinaliza sobre valuation de IA globalmente. Samsung e SK são as empresas que fabricam fisicamente os chips de memória, que alimentam todos os grandes sistemas de IA do planeta. Se o mercado está indicando que esses ativos fundamentais estavam supervalorizados, isso tem implicações para todos os ativos relacionados à IA. A combinação de uma redução de risco em todo o setor, o pânico no mercado coreano é a cautela pré-resultados em relação ao Micron. Convergiu para pressionar fortemente as ações da SanDisk antes da abertura do mercado. Então percebe que aqui e pode ser uma prévia daquela tal bolha que pode estar acontecendo, mas por óbvio a contaminação e o pânico vem por esta frase aqui, ó. Melhor, vamos pegar tudo. Aqui, ó. O uso excessivo de alavancagem em produtos financeiros ligado ao setor de semicondutores canalizou uma onda de venda em pânico. Isso pode acontecer, tá? E aqui a notícia está muito vinculada também, se a gente olhar bem, ao resultado da Micron, que é amanhã. Então nós podemos ter a parte 2 desse assunto. Essa é a parte 1. Amanhã, né, no caso, dia 24. Desculpa que eu estou meio perdido ainda. Mas dia 24, no caso, na parte da tarde ou na noite, a gente vai ter a parte 2 da Micron. Se o resultado vier bom, talvez dê uma amenizada nas quedas. Se vier ruim, aí vai ser uma sangueira total. Então vamos dar uma olhada, tá? Não só na SNK, vamos dar uma olhada na Micron para saber os movimentos que aconteceu e o que a gente pode esperar agora, tá? Mas a situação é extremamente preocupante, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A CNK, então aqui a SanDisk, aqui na Nasdaq, ela tem um histórico curto aqui, se a gente for ver o gráfico mensal, tá? Ela teve o IPO em tese, pelo menos aqui em fevereiro de 2025, tá? Ela vem numa movimentação bizarra de alta, como foi comentado ali, veio balanços significativos, tá, para ela. Então, se a gente for pegar aqui só por mera curiosidade, tivemos uma alta de 3.000, arredondar, 3.000%, tá, desde fevereiro. No gráfico semanal, quando a gente olha aqui, a gente vê essa movimentação lindíssima de alta, programada pelo ativo, que vinha numa zona de congestão horrorosa, né, e teve o seu rompimento sendo executado ali, e após isso emendou um movimento de alta à lua, infinito e além, como diria o famoso filósofo Buzz Lightyear. Aqui, ó, o infinito e além. Então vai aqui. A gente percebe que tem uma proposta, uma tentativa de um canal de alta, onde ela bate nessa parte superior desse canal, tá, e começa a fazer um recuo forte, né? Então a gente tem essa ideia passando pelo gráfico semanal. Mas a expectativa é baixa por um recuo, né? A gente mantém uma estrutura de alta bem significativa, um canal de alta bem estruturado, e aí a gente vai para o gráfico diário, tá? Analisando esse gráfico diário, a gente percebe que segue bem estruturado a manutenção da alta, tá? Tivemos um episódio aparentemente isolado, que foi o de hoje, pode ser não isolado a partir de amanhã, né, no dia 24, mas temos aqui uma região de suportezinho, tá? Não sei o quão relevante vai ser, não sei se vai segurar o pânico, a gente estaria muito vinculado a este balanço da Micron. Acredito que se o balanço vier muito ruim, não vai ter suporte, não vai ter canal de alta, não vai ter nada que vá segurar um possível pânico, né? Que pode gerar nos mercados vinculados à tecnologia. Então, eu acredito que há essa possibilidade. Obviamente, se o resultado vier bom, a gente teria talvez uma movimentação de alta, até mesmo devolvendo alta de 13%. Aí vai ficar mais ou menos numa bet, né? Jogar uma moeda para cima para saber que lado que ela basicamente ela vai cair. Mas o fato é realmente a queda, tá?
E dependendo da situação, se não abrir o mercado em gap, né? Porque focando no longo prazo, acho que fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas no curto prazo, a gente até estaria, né? Numa regiãozinha de suporte aqui, ó, na região, tá? Não fez fundo, tá? Não tem cara de fundo, até pelo gráfico de 1 hora, de 240 até mesmo 120. Não fez fundo que a gente passe, né, uma mensagem na possibilidade de um retorno. Não fez fundo ainda, tá? Mas enfim, aqui a gente estamos trazendo, né, eu estou trazendo essa ideia para ficar de olho na Micron, quem sabe seja a pontinha para você ficar ligado. Se liga só, a pontinha do iceberg. Além da Micron, acho que a MU, a gente estava na SNDK, né? SanDisk, aqui a Micron, que olhamos também, pelo visto aqui, ó, pelo histórico, montamos algo aqui na Micron, hein? Que é a carinha de amanhã, né? É a estrela do dia 24, é a Micron, que vai determinar se vai estragar o futuro de muitas carteiras ou não. Provavelmente teremos este movimento. E a Micron que vem basicamente na mesma ideia, um canal que temos mais histórico, né? Temos bem mais histórico. Nossa, a Micron tem bem mais histórico. O IPO dela em tese foi em 84. A Micron tem bem mais histórico, mas o mercado está tentando, pelo visto, tá? Ter um norte, sabe? Se você pegar, pô, o resultado da Micron veio ruim, pô, como é que vai vir os outros, entendeu? Tem uma prévia para tentar se antecipar. O mercado gosta de tentativas de antecipação, tá? Da Samsung, o que brotou aqui da Samsung? A gente vamos dar uma olhada na Samsung aqui. A Samsung Securities, não seria esse aqui, ó. Teria que ser. É difícil pegar. Tá aqui, ó, da Samsung. Também tivemos uma queda acentuada. Aqui o contexto da Samsung também é forte, uma queda de 12%. Tem que segurar nessa região de suporte. Tá, cara, aqui pelo menos paga dividendo, paga bons dividendos. Isso aí a gente não pode reclamar. É um ativo caro, hoje em dia, era mais barato, tá? Mas em tese paga até bons dividendos, tá? Tem um histórico de dividendos aqui. A gente está falando de 4, dólares, né? Esse 34 paga bons dividendos. Mas enfim, também está nessa expectativa deste movimento. E a pergunta realmente vai para a Micron. Temos uma também envolvida nessa confusão, que é o índice composto aqui, ó. Composto da Nasdaq, que também está em queda, uma queda mais leve, tá? Mas provavelmente vai ser extremamente afetado se a estrela do dia, Dona Micron, estragar ou não estragar a festa dos semicondutores, tá? Então, também é um ativo que tem esta expectativa. Óbvio que dependendo da notícia, agora sendo muito franco com vocês, dependendo da notícia, fica muito difícil a gente fazer uma análise técnica em cima, ainda mais que a gente já sabe que vai ser a notícia da Micron que vai trazer um peso muito significativo para esse mercado, tanto positivo quanto negativo. Eu acredito que até positivo não. Acho que seria mais uma sensação de alívio. Não espero, tá? Da minha parte, uma movimentação tão forte de alta quanto a de queda, tá? Mas uma sensação de alívio e talvez prolongando algo para o futuro ali, acompanhando aos poucos. Beleza? E aí a análise técnica em si ela fica um pouquinho comprometida por conta desse fato. Tá? Era mais o fato da notícia que é extremamente importante, porque se do outro lado, em tese, para nós aqui do mundo, eles já estão precificando alguma coisa, uma expectativa, pode ser que essa notícia seja, né, uma pontinha, um sinal que talvez o mercado vá precificar, entrar em pânico em algum sentido. E eu trouxe aqui para você não ficar, você que não está ligado na Coreia do Sul, só está pensando em investir em semicondutores e não entende a cadeia de produção, se liga só. Nesse tipo de notícia é importante para você não ficar despreparado, caso seja pego de surpresa com uma queda aí significativa dos
mercados desse setor, você que tem aquele ETF na carteira guardado e investe em alguma empresa de tecnologia de IA envolvendo o Google, Microsoft, todas aquelas que contém a cadeia produtiva de IA. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, foi bem mais explicativo, voltado à notícia, mais um ponto de reflexão do que análise técnica em si, porque não tínhamos muito o que falar com uma notícia impactante. Então não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações relevantes para você, investidor. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo e fui!